Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal Mangaque, o despertar do fator linhagem de Sanji, o verdadeiro poder do Perna Negra One Piece. Bora ver então, achei curioso, aí também algumas pessoas me indicaram esse vídeo, deve ser, sei lá, porque tá falando do Sanji em específico, e a galera tá, o Evandro aí fez um vídeo falando sobre o despertar do fator linhagem dele, que deve ser uma parada bem interessante pra ver que... Talvez seja interessante, eu digo, porque deve ter alguma parada a mais aí além dele, por causa, e relacionada ao clã dele, por causa que, tipo, é um personagem que vai ter que ter seu desenvolvimento maior para aumentar e ter um poder maior, uma força maior. Acredito que seja esse o despertar do fator linhagem, que seja um aumento de poder, mas posso estar... não vou estar errado, o verdadeiro poder do Perna Negra é o que ele comentou aqui. Mas acredito isso por causa que deva vir talvez no fator linhagem, por causa que, tipo, ele é um personagem que o objetivo dele em si não faz ele ser mais forte, entendeu? Tipo, vamos supor, o Luffy, Rei dos Piratas, tem que ser mais forte pra isso. O Zoro, maior espadachim do mundo, tem que ser mais forte pra isso. Sanji, encontrar o Blue, fazer o restaurante dele lá pra vender, mais tipos de variados Space que podem existir e tal, entendeu? É esse tipo de coisa. Então, tipo, ele tem que ter um a mais. Talvez essa parada de fator linhagem possa ser interessante. Bom, bora ver então, se vocês estiverem gostando dos reacts aqui do canal, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Sanji recebeu o traje de combate, o que potencializou em muito sua defesa e, claro, velocidade. Antes de continuar, não que ele não possa ser forte ou aumentar o poder sem o fator linhagem ali pra ajudar ou coisa do tipo, né? Logicamente, personagens podem simplesmente treinar pra ficar mais forte. Mas, tipo, digo isso porque, assim, tem esse adicional, entendeu, nele, que pode ser algo a ser um chamariz pra esse tipo de coisa acontecer. Mas, acima de tudo, o brilho dos poderes de Sanji sempre foram suas chamas. O Double Jumble é icônico, e com a revelação que Sanji nasceu fruto de experimentos com o fator linhagem, uma dúvida acabou ficando no ar. As mutações genéticas de Sanji existem? Elas foram suprimidas totalmente ou temos indícios que elas podem vir a despertar seu poder oculto? E aliás, qual a origem desse poder? Tem a ver com as Akuma no Mi? Quer saber mais sobre o despertar de Sanji, Perna Negra? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu estava devendo há tempos um videozão sobre Sanji e o seu despertar. Será que tem algo oculto ali na mutação genética? Ou foi barrado completamente por Sora? Sanji pode despertar um poder a mais? Quem sabe chamas azuis ou chamas negras? Assiste até o fim, tem muita coisa legal nesse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Escritão Galáctico, dispara o like. E agora com vocês, o despertar de Sanji. Bora lá, em Holy Cake ficamos sabendo que Sanji e seus irmãos foram geneticamente modificados para se tornarem super-humanos, super soldados sem emoções ao nascerem. No entanto, devido a uma droga que Sora, a mãe de Sanji, tomou para evitar que seus filhos ficassem sem emoções, apenas Sanji falhou em mostrar os resultados ao ser geneticamente modificado, embora ao custo de manter as suas emoções, ao contrário dos seus irmãos. As consequências disto, no entanto, foram simplesmente enormes e devastadores, pois significava que Sanji teve que viver a maior parte da sua infância sendo discriminado como um fracasso e até mesmo sendo trancado em uma masmorra. E mais tarde acabou sendo rejeitado e descartado por seu pai, Vinsmoke Judge. Sanji teve que passar por todas essas dificuldades apenas porque ele foi considerado um ser humano normal. Que merda. Mas mesmo sem a disposição e capacidades físicas dos seus irmãos, Sanji realmente é uma falha? Ele é apenas um humano normal? Suas modificações genéticas realmente falharam? Primeiro de tudo, é preciso notar que Sanji sofreu sim uma modificação genética no seu fator linhagem. E isto foi feito quando ele era apenas um feto, mas a evolução disso foi barrada
pela droga que Sora veio a tomar. Apesar de Sanji nascer e crescer como um ser humano normal com todas as suas emoções, Sanji ainda compartilha diversas semelhanças com os seus irmãos, como o desejo intenso por mulheres bonitas, a capacidade de utilizar habilidades irregulares sem possuir uma Akuma no Mi. A exemplo, Ichiji utiliza o Sparking Head, onde ele pode liberar rajadas de uma potente energia luminosa das suas mãos, que podem vir até mesmo a perfurar seus oponentes. Niji possui o Dengeki Blue, muito semelhante ao Eletro dos Minks, e onde com seu guincho verde mostra uma força esmagadora capaz de estilhaçar objetos e cabeças. Sanji, claro, tem o seu Diable Jumble, onde fogo surge nos seus pés. Isto pode não ter nada a ver com seu fator linhagem e ser apenas atrito. Afinal, Luffy com seu Red Hawk também consegue criar algo semelhante a chamas. Mas Sanji é um caso bem diferente, porque antes ele girava para ativar esse poder. Hoje em dia o fogo simplesmente surge quando ele quer utilizar. Não é normal que personagens sejam capazes de invocar fogo, luz e eletricidade sem fazer isto por meio de uma Akuma no Mi ou um invento tecnológico. Outra semelhança entre eles, claro, são as sobrancelhas. Tanto Sanji quanto os seus irmãos têm sobrancelhas com um formato peculiar, semelhante aos padrões de espirais que aparecem nas Akuma no Mi. E vale notar aqui que as sobrancelhas encaracoladas, pelo menos no mundo de One Piece, são consideradas um tabu. E a criança que as tem desde nascença é considerada amaldiçoada. Aprendemos isso durante a história de Duval. E duas coisas muito curiosas aqui. Sora tem sobrancelhas completamente normais e Oda propositalmente escondeu as de Judge para não sabermos se são uma herança genética ou realmente um indicativo da alteração sofrida pelo fator linhagem. Mais curioso ainda é o quanto Oda comenta sobre as sobrancelhas e a linhagem de Sanji, todas as ligações da sua família. Se pegarmos o SBS volume 7, um fã perguntou por que Sanji tinha uma sobrancelha em espiral. E Oda respondeu meio como uma forma de brincadeira, mas que olhando hoje em dia soa muito interessante. Ele disse que todos vivem em círculos. O Sol, a Lua e a Terra dão voltas. E se a Terra de repente parar de girar, seria um completo desastre. Maremotos em todos os lugares iriam aparecer. Agora lembre-se que a sobrancelha de Sanji é a síntese de toda essa energia. Nossa, mano, se duvidar ele deu tipo a resposta do que é o One Piece ou que é o novo o século perdido ou qualquer coisa só na sobrancelha de Sanji, mano. O Oda é foda. Segundo Oda. No SBS do volume 87, um fã perguntou o seguinte: os cabelos do Vinsmoke Judge e Sanji são amarelos. Se for assim, os 4 filhos Vinsmoke restantes tingiam o seu cabelo quando eram pequenos? Ou isto foi causado pela mudança do seu fator de linhagem? Cara, uma coisa interessante é que o Oda faz esses SBS e isso adiciona muito à história, tá ligado? Porque eu já vi muita gente trazer informação do SBS que não tem no anime e tipo, no mangá e no anime. E Oda respondeu que isto sim era devido ao fator linhagem manipulado dos irmãos. Sanji foi o único que não foi afetado, então ele e seu pai têm a mesma cor de cabelo. Oda confirma aqui que o cabelo loiro de Sanji se deve sim ao fato dele nunca ter recebido a modificação do fator linhagem do Judge. Mas meus amigos, se lembrem que uma alteração foi feita no feto e Sora barrou o avanço disso com a droga que veio a tomar. Os irmãos de Sanji, mesmo depois de nascerem, ainda continuaram as suas modificações. Agora a mais bomba de todas vem durante o SBS 45, onde um fã pergunta se todas as Akuma no Mi têm aquele padrão ondulado de espiral. E Oda responde que sim, dizendo que é isto que distingue ela de outras frutas normais. E para finalizar colocou algo surpreendente. Ele diz que às vezes se pergunta se o próprio Sanji não pode ser uma Akuma no Mi. Caralho, imagina se a criação das Akuma no Mi, por algum motivo que eu não sei, tenha sido feito com, sei lá, sangue utilizado de pessoas do clã ali do Sanji, mano. Sabe, da família. E
daí tenha surgido por algum fator, sei lá. Nossa, seria bem louco. Sabemos que Vegapunk e Judge descobriram juntos o fator linhagem e estudaram sobre isso. E sabemos que frutas, Akumas no Mi, alteram esse fator. Judge quase certamente utilizou o conceito do fator linhagem e das frutas para criar os seus filhos. E esse SBS meio que confirma suavemente que sim, Sanji nasceu e foi modificado com uma habilidade, ou pelo menos a parte da criação de uma Akuma no Mi. No entanto, sabemos que ele não nasceu com as modificações de Judge, pois se ele fosse modificado por seu pai... É que assim, essa parte da história que o Evan tá falando, eu não entendo nada realmente. Gostaria que você me explicasse aí, tipo, se o que eu tô falando faz sentido ou não, caso eu erre alguma coisa. Mas, tipo, eu fico pensando, ele tá falando que o fator linhagem do Sanji pode ter tido alguma alteração devido às Akumas no Mi. Mas, e se for o contrário? Não sei se pode acontecer, mas, tipo, se na verdade, como eu falei, as Akumas no Mi não tiveram um fator linhagem que vem da linhagem dele. Não dele em específico, mas das pessoas da família dele, do clã dele, etc. Nasceria com os poderes, quem sabe, da invisibilidade, teria cabelos negros ao invés dos loiros. Entretanto, Sanji nasceu com a sobrancelha encaracolada e ele tem estranhos poderes inerentes de chamas que vêm simplesmente do nada. Inclusive, Sanji compartilha também o mesmo... Caralho, mano, agora me dei de conta. E se... Nossa, mano, bem louco, cara. E se esse fator linhagem for como eu falei, e por isso alguns personagens de One Piece, porque até hoje o Oda não explicou, por exemplo, que eu saiba, porque, por exemplo, o Zoro pode lançar aqueles ataques tipo que são, sei lá, tipo, ele pode botar uma cabeça de cada lado do corpo, cada um segurar uma espada e atacar. Se todos esses fatores tiverem ligação com a linhagem das Akuma no Mi, eu acredito que a Akuma no Mi tem assim, algum fator relacionado ao sangue de algum povo antigo. E quem sabe esses personagens hoje que podem usar fogo, como o Sanji, como o Luffy, como o Zoro, que pode usar não fogo em si todos, fogo ali o Sanji e o Luffy, mas os outros também possam usar alguma outra habilidade, tipo o Zoro, tem um fator linhagem que remeta à família anteriores deles que vieram até hoje. Por isso eles possam usar essa habilidade. E com esse sangue, esse DNA, eles formaram as Akuma no Mi no século passado. E por isso que as Akuma no Mi têm os poderes que se desenvolvem. Tipo sanguíneo que os seus irmãos. Legal. Uma possível dica que Sanji foi modificado de forma... Tipo, eu viajo aqui falando essas paradas, tá ligado? Mas essa parte que eu tô comentando em si, eu não sei realmente se é possível as coisas que eu tô falando. Algumas eu às vezes até entendo muita coisa pra falar, mas essa parte aqui eu sou muito por fora da história. Diferente da dos seus irmãos é o fato que as suas sobrancelhas encaracoladas assumem uma forma inversa em comparação com a de seus irmãos. Agora sabemos que Sanji tem algum tipo de modificação interrompida. E a questão que surge é: o despertar do fator linhagem de Sanji pode vir a acontecer? E a resposta é sim. Mesmo com o traje, Oda pode se valer disso futuramente para um power-up incrível em Sanji. Um poder absurdo e completamente diferente do que os seus irmãos possuem. E Oda já deu algumas dicas desse florescer mesmo nas entrelinhas. Tenho certeza que muitos de vocês estão familiarizados com a história do patinho feio. Um pequeno pato feioso, ridicularizado por seus irmãos, mas que quando cresce se descobre que na verdade não era um pato, e sim um belo cisne. E a história de Sanji tem muitas semelhanças com ela e não acho que seja simplesmente uma coincidência. No SBS volume 20, Oda foi questionado sobre quais os animais melhor representavam os chapéus de palha naquele período. E a escolha de Oda para Sanji curiosamente foi o pato. Uma escolha um tanto quanto peculiar. Dando uma olhada na capa do capítulo 124, fica bem claro que tínhamos aqui um prenúncio do passado de Mr. Prince, Sanji. Na imagem você pode ver que ele carrega uma caixa com os dizeres segredo, indicando que Sanji nesta época estava realmente escondendo um grande segredo dos seus companheiros, os chapéus de palha. Também é muito interessante notar que nesta capa desenhada por Oda mostra um homem em um pier montado em um cisne. O apelido de Sanji para Nami é um jogo de palavras. Ao invés de chamá-la de Nami-chan, ele a chama de Nami Suan, e Suan
também significa cisne. Então dá pra ver que não temos coincidências jogadas aqui pelo criador da série. Ou o Oda é brasileiro e ele colocou pato, porque pato é uma gíria em alguns lugares do Brasil que tipo remete a pessoa que é facilmente enganada, tá ligado? Foi enganado que nem um pato. E o Sanji é muito enganado pelas mulheres. Tudo foi planejado. Sanji ainda não percebeu que ele não é uma falha da Germa, mas algo que pode até mesmo vir a superar a configuração inicial de Judge para os seus filhos. Sanji é fundamentalmente diferente dos seus irmãos no sentido de que suas emoções intensificam e fortalecem suas habilidades de fogo. A raiva em particular aumenta a intensidade das suas chamas, e inclusive este fenômeno é o que deu origem a uma de suas técnicas mais poderosas já mostradas até hoje, a Hell Memories. Portanto, ao contrário de seus irmãos, as habilidades de Sanji têm potencial para se evoluir por conta de suas emoções existentes, enquanto seus irmãos permanecem estagnados devido à falta destas mesmas emoções. E devido ao fato de que as emoções de Sanji tornam suas habilidades de fogo mais fortes, há uma possibilidade real de que as chamas de Sanji evoluam sim para chamas ainda mais poderosas, como a infame chama azul que muitos aguardam aparecer, ou potencialmente até mesmo as chamas negras que são sempre icônicas na maioria dos animes. Isto pode vir dependendo de quão intensas são as suas emoções. Isto faria definitivamente a alcunha de Sanji soar simplesmente épico. Sanji Perna Negra se torna literal. E se acontecer alguma coisa que estimule as emoções de Sanji o suficiente para que suas chamas evoluem, ou mais ainda, que desperte o seu fator linhagem, pode fazer bastante sentido. E Oda já mostrou algumas vezes em que Sanji tem essas transformações devido às suas emoções. No pré-time skip vemos o Soap dizendo a Sanji que Absalom deu uma boa espilhada em Nami no chuveiro. E o Sanji ficou tão bravo que literalmente entrou em combustão. E a intensidade do seu fogo continuou aumentando tanto que ele parecia estar se transformando em uma espécie de demônio, ao qual o próprio Zoro comenta, dizendo que se a intensidade das chamas de Sanji aumentasse ainda mais, parecia que ele poderia se transformar em algo. Claro que é uma cena cômica para demonstrar a frustração de Sanji por não conseguir espiar a Nami. Mas meus amigos, ele entra em combustão do seu corpo todo. Zoro flerta com isso de se ele não parar pode se transformar realmente em algo. Sanji assumindo as feições Deu demônio, Akumas no Mi, sobrancelhas, combustão, aumento das chamas, emoções, tudo interligado. E Oda gosta de interligar essas coisas que aparecem no início da obra com o que vem acontecer no final. Eu pessoalmente gosto, eu acho que pode sim ser um prenúncio de uma transformação potencial para o Sanji no futuro, que permitiria que ele carregasse todos os frutos de suas frustrações quando criança e trouxesse essas modificações genéticas à tona. E é declarado que sim, Sanji tem uma alteração no fator linhagem barrado pelas drogas de Sora e pode ficar assim para sempre, como pode vir a se manifestar de alguma forma. Eu gostaria de ver Sanji descobrindo que as suas emoções prevalecem e interferem no quanto poder ele pode gerar. E pode ser que quando Vegapunk surja na obra ele nos conte mais sobre o fator linhagem, a ligação com as Akumas no Mi e os experimentos de Judge para com seus filhos, nos dando dicas sobre o despertar final de Perna Negra Sanji. E é isso, meus amigos, você gostaria que o Sanji despertasse esse poder? Lembrando que Sora não se importava tanto com os poderes, mas era por conta de seus filhos nascerem sem emoções. E ela conseguiu salvar o Sanji disso. Então eu vejo que faz total sentido o Sanji despertar esse poder, claro, mantendo suas emoções e superando as criações de Judge, para ele ficar ainda mais bravo e ver que na verdade os outros filhos é que são uma verdadeira falha. Você gostaria de Sanji despertando esse poder oculto? Deixa aqui embaixo, quero saber o que você acha. Espero que você tenha se divertido, até os próximos. Valeu por assistir, fui. Cara, ultimamente os vídeos do Evandro têm me dado, abrido a mente muito pra mim conseguir imaginar muita coisa, sabe? Tipo, mesmo que às vezes as teorias que eu falo possam não fazer sentido em algum momento, são coisas que são legais de imaginar e são às vezes teorias legais.
Aqui eu consegui imaginar outra que eu também vou comentar pra vocês. Seria muito legal se acontecesse. Não sei se é possível. Tô longe de saber se é possível, como eu falei, essa parte da história que eu não entendo tanto. Mas eu imaginei uma coisa assim relacionada à criação das Akuma no Mi, que envolvam os D e algumas outras coisas. Bom, ao que tudo indica, a criação se eu não estou errado, a criação das Akuma no Mi começou pelo Vegapunk, Dr. Vegapunk. E mesmo que não seja por ele, independente, mas que eu lembre começou ali. Vamos supor que a criação das Akuma no Mi começou devido ao século perdido, supondo-se, surgiu um clã, ou eu chamo de clã só para classificar uma união de um grupo, vamos dizer assim, não necessariamente um clã, mas uma união, que eram os Ds. O que os Ds eram? Os D eram pessoas que descobriram como evoluir habilidades naturais que o ser humano, ou qualquer outro ser, dentro de One Piece, já poderia possuir. Por exemplo, o Sanji tem fogo na perna, aquele que é uma habilidade. O Zoro tem a habilidade que as cabeças ali aparecem e ele consegue usar aquele ataque. O Luffy consegue usar fogo num ataque. Ah, mas o Zoro e o Sanji não são D. Bom, isso seria uma habilidade que todos os seres vivos de One Piece poderiam ter, dependendo. Poderiam ter por sorte, por ocasião, seria algo aleatório. Porém, o clã D teria descoberto uma forma de ou evoluir essa habilidade quando algum te possuísse, ou, sei lá, tipo, ou eram mais fortes naturalmente, ou essas pessoas que nasciam dessa família, dessa herança sanguínea, eram mais fortes naturalmente. E essas pessoas que foram capturadas para serem usadas como experimentos para a criação das Akuma no Mi. Só que nesses experimentos seriam tirados, por exemplo, a habilidade toda delas, tipo assim, vamos supor, que o cara pode manifestar fogo. Essa habilidade toda era retirada e colocada numa Akuma no Mi direta. É que nem, vamos supor, pensa no All for One aí de Boku no Hero, que ele retira a habilidade dos caras totalmente, o cara perde, ele passa pro outro. Entendeu? Seria tipo isso. E aí, a partir disso, as Akuma no Mi foram sendo criadas. E a polêmica do século perdido seria toda essa destruição em massa que teria, quem sabe, feita pelo governo mundial, coisa que seria muito mal vista com olhos ruins hoje em dia, nos dias atuais, se descobrisse o que aconteceu, por isso que eles esconderiam esse segredo, de a destruição em massa dos povos para a retirada do DNA para fazer essas Akuma no Mi. Porque nessa retirada as pessoas morreriam, etc. É uma parada muito legal de se imaginar, como eu falei. Estou longe de saber se faz sentido, se dá para acontecer. Mas é uma parada bem legal que poderia acontecer, eu achei bem interessante. Bom, galera, mas é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Não esqueça de comentar alguma coisa interessante aí sobre o assunto também. Até a próxima. Falou!